Quantas versões de você mesma tiveram que acabar ou ir descansar para que você se tornasse quem você é hoje? Somos muitas em cada fase das nossas vidas e nos adaptamos com aqueles desafios que a vida nos entrega. Com sorte, encontraremos excelentes amigas para nos fazerem companhia nessa jornada. Hoje, eu converso possivelmente com uma das melhores versões de uma grande amiga minha. Mas não vou introduzi-la apenas como minha amiga. Ela é uma enorme comediante, uma gigantesca comunicadora, fundadora do Bucinho Suado e tem uma voz bem docinha que vocês vão gostar demais. Oi, eu sou Marcela Ceribelli e esse é o Bom Dia Óbvias com Berta Salles. Bora lá? Bom dia, óbvias, e bom dia, Berta Salles. Bom dia, Marcela Ceribelli. Seja bem-vinda à minha casa. Eu tô com vontade de chorar, de verdade. Eu tô muito emocionada de estar aqui hoje, na sua casinha. Obrigada por ter topado. Obrigada por estar aqui. Poucas vezes na minha vida eu fiquei tão nervosa de gravar um monólogo como você me assistindo ali. Porque, não sei, fiquei com muita vergonha. Eu sinto isso às vezes quando eu tô perto de você, uma vergonha assim do tipo, ai, eu quero que ela sinta orgulho de mim e Foi tipo o que eu pensei, assim, falei, será que a Berta vai achar que eu faço bem isso? E que eu gosto, sei lá, que ela vai gostar. E eu sempre gosto. Eu sempre gosto e eu te admiro tanto, assim, é muito emocionante pra mim te ver e saber que a gente é próxima, sabe? Sim. E tudo começou neste programa. Começou. A gente nunca gravou assim, em vídeo, Não. né? Tudo começou em áudio, com um processo lá em... A Berta participou do episódio de número 6 ou 7. 6 ou 7. O que era mesmo? Era traições. Sobre traição, Traições. algo assim. Nossas versões muito do passado, né? Do passado. Outras pessoas. Eu era uma produtora. Eu sei que a gente estava chegando lá no primeiro estúdio do Bom Dia Óbvias, mas, gente, faz muito tempo. 2019, a gente nem sabia que vinha a pandemia. E eu tava com muita fome. Quem me conhece sabe que eu como, né, amiga? Come. Nossa, não mede esforços, né, amiga? Eu amo comer. E a gente vai de pratada, né, quando tá junta. Isso! E aí, eu não conhecia ela. E aí você chegou e eu falei, eu tô morrendo de fome. E você falou, pô, vamos na padoca juntas. Aí eu falei, vamos na padoca juntas. A gente foi. E foi muito maltratada. Sim, eles eram muito grossos e ficavam olhando assim pra gente. Nossa, é verdade, eu não lembrava dessa parte. Só que isso ficou muito em segundo plano, porque em uma questão de 5 segundos a gente encaixou. A gente se conectou, né? E aí a gente... E aí a gente começou a falar os maiores absurdos uma pra outra, assim, de cara. De cara, e dificilmente eu abro esse meu lado mais absurdo com alguém que eu acabei de conhecer. Na verdade, eu acho que eu sou bem reservada, né? Sim, todo mundo fala. Todo mundo, assim, tipo, a maioria das pessoas quando me encontram e falam, ah, você é amiga da Marcela, né? Quando ela tá com você, tipo, vocês ficam meio engraçadas juntas, sabe? Tipo assim, porque você é mais séria, né? E aí a gente fica de kkk. A gente fica. É porque eu realmente choro de rir com você. Amiga, desde eu amei sempre. que você falou comediante. Eu não sei de onde você tirou A isso. gente vai falar sobre isso. Vou Tá até bom. colocar aqui no roteiro. Tá bom. A questão, pra mim, é que tem Eu muito amo, essa anotando. coisa... Já anotando, fica à vontade. Tô me sentindo na análise. Não, eu não tô Não, te mas analisando. eu amo análise. É, mas não tô te analisando. Não, total. Bora nessa. Não tô te analisando. Eu sei. Mas existe muito uma ideia de que a gente não faz amigos depois de adulto. Sim, que é uma coisa que a gente fala muito, né? Desse encontro que a gente teve na nossa vida e num momento profissional, assim, né? De ascensão de carreira, eu tentando descobrir o que eu queria fazer. Quando você me conheceu, eu trabalhava com produção de TV. E aí, acho que foi o segundo podcast que eu gravei na minha vida. Foi o Bom Dia Óbvios. Então, era uma outra pessoa, né? E você também estava em outro momento da sua vida. Completamente, não fazia a menor ideia do que ia acontecer com esse programa. E se você chegou agora nesse episódio, nos 4 minutos, e falou, ué, eu vou falar sobre a história da amizade delas. Não, já tô chegando, gente. Calma, a gente vai chegar e estamos chegando mesmo. Porque eu acho que eu gostaria muito de repassar pra frente, porque eu lembro que a gente se conhecia, né? Sim. Mas a gente não era amiga. E aí eu ganhei um convite para um festival de música. Sim. E aí eu parecia que eu tava flertando, porque eu pensei, eu acho que eu gostaria
que a Berta fosse minha companhia, mas será que eu tenho intimidade pra chamar ela? Eu não sei se eu fui meio... Eu fiquei com muita vergonha. E eu acho que isso é meio normal quando você é mais velho, assim, de você ter vergonha de fazer novos amigos. Isso, será que eu tô forçando uma intimidade? Eu ficava imaginando assim, a gente vai pegar a van junta. Daí se não tiver assunto. E aí se não tem assunto, eu sou a pessoa que força, tipo, e começa a ser boca de sacola. Igual a primeira vez que a gente gravou, que eu falei vários absurdos, que teve que cortar metade do episódio. Não, é que você acabou falando de... Mas é porque eu tava nervosa. E aí, às vezes, como escudo, eu falo demais. Vocês não vão encontrar, porque a gente teve por uma questão jurídica que deletar todo esse trecho do episódio, mas a primeira participação da Berta, ela acabou por soltar bastidores além dos limites de um reality show que ela trabalhou. Isso, eu recebi uma chamada depois, assim, de processinho. Vamos... Ok, fim, Fim, tchau. o assunto já... Acabou. Ok, vamos seguir, Marcela. E eu acho isso muito valioso nessa ideia de que a gente se abriu. E como muitas vezes a gente se abre para conhecer um parceiro ou uma parceira amorosa, mas para as amizades a gente acha, não, já fiz meus amigos e aqui tá bom, e a gente se permitiu. Eu acho que isso também é uma história de amor. É uma história de amor e a gente se conectou muito na vulnerabilidade, eu acho mesmo, assim, deu você conseguir me acessar de um jeito em que eu conseguia abrir pra você as minhas vulnerabilidades, as minhas questões, e você me deu muito colo, sabe? Você me deu muito um acolhimento, assim, que eu não sei te explicar, e quase que um direcionamento, mas, tipo, apontou a flecha e a flecha vai sozinha, mas você me ajudou a dar uma pontada ali na flecha, sabe? Ai, que lindo! Fiquei meio emocionada. Não, mas é verdade, Má, assim, eu não esperava isso. Quando você me chamou pra ir pro festival, eu tava muito nervosa. E quem te vê de fora, assim, você é uma mulher muito poderosa, né? E sim, você passa esse poder. Mas poucas pessoas têm acesso à amiga que você é, e você é uma amiga muito generosa, cara. Generosa no sentido de compartilhar, e compartilhar aprendizado de vida que você puxa pra cima mesmo. Isso é muito raro. Ainda mais no meio que a gente vive, que a gente sabe. Então, quando você abriu, assim, as suas vulnerabilidades também, não tinha como, né? E a gente, sei lá, se conectou em vários lugares, assim, e só foi crescendo. Gente. Eu sou muito grata por tudo que você representa, assim, na minha vida. Eu não imaginei que eu ia estar onde eu estou, fazendo as coisas que eu faço, se não fosse a sua amizade mesmo, e os seus conselhos. Você me dá muita claro força. Que ia. Você me dá muita força. Mas eu gosto Você me dá muita força. muito de fazer parte, porque eu acho que cada um vai ter uma relação de amizade. Eu, às vezes, tenho uma coisa meio maternal com os meus amigos que eu preciso até tomar cuidado, você sabe. Porque eu chego a dar bronca, né? Falo, Berta, não era pra ter feito isso. No bloco de carnaval. Não, então vamos escutar o que é a Berta no Carnaval do Rio de Janeiro, entendeu? Eu não gosto, eu fico nervosa. Tipo assim, eu dou passagem pra todo mundo, né? Só que no carnaval não pode ficar dando passagem, Elas pedem né? o tempo todo. Imagina que no carnaval você tá lutando pra passar no bloco e a Berta ficava, por favor, você primeiro. Por Marcela, favor, você primeiro. Puta. E eu peguei ela, peguei assim pela mão, falei, Berta, olha só, você vai se perder. E você não entende de Rio de Janeiro. Falou assim mesmo. Falei, você não entende de Rio de Janeiro. Mas isso boas amigas fazem. Claro Dão que sim. bronca. Não, tem que dar bronca. Tem que dar bronca. Sim, tem que ser dura. Mas eu quero começar, então, a introduzir a Berta também dessas versões que você já foi, porque eu acho que você tem uma vida muito interessante. Você acha? Muito. E eu não acho que as pessoas que te acompanham sabem de metade dela. Eu quero começar, eu vou fazer igual, tipo assim, como se fosse um documentário da sua vida. Ai, que legal. Então eu vou puxar histórias que eu Tá. acho muito interessantes, que dizem muito sobre você. Tá bom. Primeiro, Tá. você era um neném muito fofinho Eu era. no Canadá. Sim. E tava frio, né? Muito frio. O que a sua mãe fez? Nossa, a minha mãe é a pessoa mais friorenta do mundo. E eu era um bebê canadense. Em Montreal, a gente pegou uma geada, sei lá, de menos 20 graus, menos 30 graus, um negócio muito absurdo. E aí minha mãe achava que eu tava sempre sentindo muito frio. Minha mãe botou 6 roupas em mim, tipo, sei lá, 6 camadas de roupa em mim, neném. E eu comecei a ficar vermelha, pipocar, Tadinha. parar no hospital. E aí eu tenho uma manchinha até hoje no meu sovaco de alergia de calor, que eu tenho alergia de calor até hoje. E é por isso que toda vez que a gente sai juntas, você me dá o seu casaco, porque eu tenho Isso. muito frio. E eu já sinto muito calor e eu tô sempre muito quentinha. Muito quentinha. Porque eu tenho muito pavor de calor.
Você lembra alguma coisa do Canadá? Eu lembro dos pinguins do Biodome. Biodome, você conhece um pouco de Montreal? Não, nunca fui pro Canadá. Então, Montreal tem o Biodome, que é um espaço onde eles reproduziram várias sensações térmicas do planeta Terra. E aí, no Biodome, no espaço do Ártico, tinha uns pinguinzinhos. E eu era fascinada, tipo, eu ficava assim, Mommy, I want to see the penguins, in English. Você falava em inglês? Yes. Eu era um bebê que só falava inglês, né? Você vê, tipo, um videozinho meu pequenininho, é tipo, oh, daddy, hi, mommy, tipo, é só inglês. Eu demorei pra falar português. Eu fiz fono, tipo, com 5, 6 anos. Não, Menina, você fala bem português, cara, né? como fala? Fala fluente, viu? Nossa, Falou bem. não é impressionante. Bonito. Pois é, mas eu fui alfabetizada em inglês, né? Com quantos anos você veio pro Brasil? Vim com 5 anos. E eu só lembro dos pinguins. E do Barney. Gente, Barney. Barney O dinossauro roxo. Não, acho que passava aqui, mas não era muito... Então, não era um lance, né? Então, eu não tenho, às vezes, as referências daqui. Calma, mas também eu sou 5 anos mais velha que você, então talvez eu já estivesse assistindo DLC. Não sei. Nossa. Descoladinha, né? Eu assistia. I don't wanna go anywhere. Não é essa música do Delcy? Não sei, tocava muito Death Cab for Cutie também, que era muito legal. Que era de Emusha, né? Ficou... E você era porque Emusha. eu era também, e a gente tem isso em comum. Tem. Com a adolescência, que você foi... Você se chamava de emo? Eu me chamava muito de emo, eu me encontrei como emo. Porque a minha história basicamente eu vim do Canadá, e aí eu vim do Canadá para São José dos Campos. Eu era uma criança muito comportadinha, muito contida. Eu vinha pro Brasil, eu não pisava na grama. Quando me mudei, tirei meus sapatos e nunca mais botei. Aí, beleza, isso foi um período. Meus pais se separaram e foi uma separação muito conturbada. Muito conturbada. Minha mãe era professora de escola, Você então... tinha quantos anos? Tinha 8. E aí, eu amo anotando. 8 anos. 8 anos de idade. Abandonada. Pai saiu de casa. Pai separado. Não, mas foi muito pesado, assim. E aí a gente, tipo, saiu de uma condição financeira muito boa que a gente tinha para uma condição inferior. Porque era uma condição que era mais do seu pai como provedor. Do meu pai como provedor, e minha mãe tinha parado de trabalhar quando a gente foi pro Canadá. Beijo, tia Sam. Ela Beijo, deve assistir, mãe. né? Nossa, a minha mãe, ela é muito viciada em você, né? Eu amo a minha muito mãe, ela. minha prima, elas são tudo assim, Eu amo ai, a muito sua Marcela. família. Eu amo a sua família. Tem que dar Beijo, almoço, tia. nossa. Mãe, te amo muito. E aí... Ai, falar de mãe, né? Dá um negocinho falar de mãe. E aí a minha mãe sempre deu aula, né, em escola. Ela era professora de inglês e ela estava retomando a carreira dela quando ela voltou para São José. Eu estudei numa escola montessoriana, onde o sistema de ensino, ele era muito mais come terra, digamos assim. Eu achei que você fosse tomar cuidado para usar um termo mais... Não, mas tipo assim... Informal, não, come terra. Tinha cipó no meio do colégio, aí sentava todo mundo no chão. Eu aprendi matemática com bloquinho de madeira, decimal em laranja. Você lembra disso? Lembro. Uau. Cara, lembro. E eu era muito boa na escola. Sim, porque era uma escola que combinava com a sua personalidade. Exato. E aí a gente ficou sem grana e eu tive que estudar na escola que minha mãe estava dando aula, que era uma escola católica, de freiras. Você lembra dessa sensação? Porque eu lembro dessa sensação muito clara. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Eu e meu irmão, 10 anos, irmão gêmeo. Aquela... Me fala com as ouvintes Beijo, assim, Rodrigo. vocês já sabem, né, ouvintes? Eu tenho um irmão gêmeo. Rodrigo, acrobata. E eu lembro de ser muito marcante o momento em que nós éramos 4 e viramos um trio. Então, E vocês viraram uma dupla. A gente virou uma dupla. Na verdade, era assim, no Canadá, era eu e minha mãe, e meu pai, ele trabalhava para a ONU. Então, meu pai não parava em casa. Ele, sei lá, ficava um mês no Irã, aí ficava um mês no Peru, então ele ficava muito pouco. E aí, quando a gente veio pra cá e minha mãe retomou a carreira, era eu e meu pai. E aí, eu e meu pai, grude, assim. Tipo, meu pai me levava pra escola de moto, daí eu, tipo, andava com ele na motinho aqui na frente e tal. A gente ficou um grudinho. E aí, quando ele separou, não ficou, acho que nem dupla, porque minha mãe trabalhava muito pra conseguir, sei lá, dar um conforto, né? Igual eu tinha antes. Então, minha mãe dava aula de manhã, de tarde e de noite. Sério, você ficou meio sozinha? Fiquei, assim... complicado, né? Porque como a separação foi muito difícil, meus pais não se falam, né? Desde então.
E aí minha mãe tentou contar um pouco com a minha avó, com ajuda, enfim, de algumas pessoas, mas eu ficava bastante sozinha. Isso aí, você tinha quantos anos, amiga? Uns 11 já? Por aí. E aí eu tinha ido pra escola... Montessoriana. Não, saí da escola montessoriana e fui pra escola de freiras. Uma escola católica. E meu pai é ateu, né? E meu pai é um ateu fervoroso. E eu cheguei assim... O conceito de ateu fervoroso é interessante. Muito doido, né? Mas é meio E é super interessante mesmo, porque o meu pai é uma pessoa que já leu o Alcorão, ele lê muito sobre fé e sobre religiões. Aliás, sobre religiões e sobre instituições. E aí eu acho que a briga dele é muito mais sobre instituições do que a fé em si. Fé é outra coisa. É outra coisa, exatamente. É sobre a instituição que ele tem. Sim. Então eu cresci nesse ambiente e aí quando eu fui para a escola de freira eu fiquei muito irritada. E aí eu falei assim, tu vai me botar aqui na escola de freira, eu vou virar emo. Aí, amor, como se fosse grande coisa, né? A revolta foi com cinto de taxinha. Foi com cinto de taxinha. E de zebrinha. E pintando os meus olhos. Você tinha fotolog? Óbvio. Óbvio também. E eu era a Miss Violet. Daí eu pintei minha franja de roxo. Só que, por um lado, foi muito bom, assim, ter passado por tudo isso, porque através da dor e do sofrimento eu comecei a escrever muito. Então, nesse momento sozinha, eu escrevia muito, como quase uma companhia mesmo, e para desabafar tudo que eu estava sentindo e não sabia explicar, porque você é uma criança, né? E eu acho que aqui já é uma coisa que me encanta muito em você, porque quando a gente se aproximou mais, eu estava num momento de transição na minha vida, e você sempre teve uma relação tão boa consigo mesma. E eu sei que você vai me falar... Não, eu nunca. Amiga, você, pra mim, representa o que é ter prazer na solitude. Eu acho que isso começou muito cedo mesmo. Pra mim é um sabor estar sozinha e poder cozinhar uma boa comida pra mim. Ouvir a minha música preferida enquanto eu escrevo um texto sobre o que só eu tô sentindo e eu nem quero dividir. Talvez eu queira dividir depois, mas esse momento, ele é precioso, assim. Eu acho que esses momentos são os que eu mais lembro e onde eu me alimento pra poder expandir depois. Eu gosto muito disso em você e eu sei que você, e aí talvez seja um dos grandes conflitos, né? Porque eu falo pra você, não, Berta, não, você se dá muito bem sozinha, você tem muito amor próprio. É porque talvez o amor próprio que nos venderam tem a ver com você, se amar o tempo todo de biquíni e se olhar pelada no espelho. É engraçado você falar isso, porque eu comecei a terapia muito nova, né? E aí eu lembro de, com 15 anos, que era a época da banda, de cantar, de eu virar numa sessão de terapia e falar isso pra minha terapeuta. Nossa, eu gosto muito de quem eu sou, eu não trocaria nunca com outra pessoa. E não pensando em nada estético, mas de ser autêntico, sabe? De bancar ser quem você é. Você estava confortável em si mesma. Tipo, nossa, eu tô muito... As meninas da minha escola eram meio... Depois eu mudei de escola, né? Mas eram super, tipo, meio patriçoca. Ou todo mundo, tipo, queria muito passar numa universidade. Eu queria fazer música. Qual era o nome da banda? Polka Dots. Dá uma palhinha pra gente, mentira. Eu vou embora. Isso é tudo. Não ia. Não ia, não. Mas sabia que tem no YouTube? Eu vou te mandar depois. Não, isso é... Meu, era tá tudo. Tá na link na descrição desse episódio. Meu, eu era muito doidinha, Você era vocalista? Eu era vocalista. Eu amo que a Luísa falou pra eu não ficar batendo, eu tô batendo, Luísa, desculpa. Luiz, o diretor do programa, tem questões com esse sofá. Então, toda e vez eu tô que assim, você olhar o sofá e ele não tiver liso, fale com a Luísa. Perdão. E vou tratar ele bem. Então, eu tinha a banda de garotas, que eu formei na escola de freira. Então, a minha salvação de mim mesma foi a arte. Foi a música, foi escrever. E me juntar com outras pessoas que talvez estivessem nesse... Igual a gente se conectou numa vulnerabilidade, eu acho que foi assim que eu me conectei com as meninas da banda. E aí a gente teve banda dos 12 aos 17 anos. É muito tempo. É muito tempo. Essa banda faz muito parte de quem você é. Sabia que é uma das minhas maiores, não sei se frustrações, assim, mas eu fico meio triste, porque eu queria muito que tivesse seguido. Ao mesmo tempo, daquele nosso jeitinho... Não é tão legal que isso tenha acontecido? Muito. Na sua vida?
Sim, eu fico muito feliz, assim, toda vez que eu falo disso. Ou, tipo, quando, sei lá, sabe quando você tá num primeiro date, aí você começa a falar de você? Aí eu lembro, nossa, eu tive uma banda adolescente de garotas. E eu acho isso tão bonito. Você teve uma banda É. adolescente porque você estava numa escola que você sentia que você não pertencia. E ir para uma escola que você sente que você não pertence, e eu também sei com essa sensação, é você todos os dias. É uma dor tão grande, porque aquilo ali é seu mundo, né? É, eu sofri muito, assim, sofri muito mesmo. E eu comecei a ter muita ansiedade, muito nova, numa época que a gente não falava de saúde mental e sobre ansiedade. Então, até descobrir que era ansiedade, demorou muito tempo. Ou que eu não conseguia aprender, e aí eu comecei a ir mal na escola. E aí isso virou mais uma cobrança. Aí os amigos me achavam esquisita. E aí até eu entender que ser esquisita talvez pudesse ser um fator de autenticidade ou de ser único e uma coisa legal, eu sofri muito. E quando que você começou a ter consciência da sua imagem corporal? Você lembra quando Posso tirar meu que... sapato? Claro que pode tirar seu sapato. Ah, obrigada. Pelo amor de Deus. Tá Ah, apertando? Não, é que eu tô me pezinho. sentindo à vontade. Ele tá tão feinho. Não, ninguém vai ver. Mas sabe quando você tá se sentindo à vontade em casa e você quer tirar o sapato? Ai, que bom. Mas você lembra, porque tem aquele ensaio clássico da John Didion, que todas nós, meninas, temos aquele momento marcante em que a gente descobre que talvez a gente odeie o corpo que nos foi útil até ali. E isso costuma acontecer ali por volta da adolescência, pré-adolescência, quando, às vezes, pode vir de um instinto nosso, talvez você comece a ter a sua sexualidade aflorada, ou até da sociedade. Por exemplo, meninas que o corpo cresce antes do que elas esperam, é meio pavoroso ver, de repente, que aquele corpo que você confiava, você deixa de confiar. Exato. Acho que é um pouco, o nosso corpo parece que nos trai ali na pré-adolescência. Eu senti muito que o meu corpo me traiu, digamos, com muito cedo. No processo de separação dos meus pais, eu tive bulimia. Foi um jeito do meu corpo comunicar que algo não estava bem. Eu sempre tive uma relação muito visceral com a comida. E era a minha linguagem de amor, talvez, com os meus pais, ou é a minha linguagem de amor com as pessoas que eu amo, é cozinhar para quem eu amo. E eu sempre gostei muito do alimento, de pegar no alimento. E naquele momento eu passei a odiar o alimento. Então eu tive um processo de emagrecimento muito grande, com 8 amigo, anos. que forte, era você jogando pra fora o amor que você não queria mais. Sim. Ou porque você não acreditava mais? Ah, desculpa. Sim, eu arrepiei. Mas foi você que falou, eu só concluí uma frase. Sim, não, mas foi exatamente isso, assim, foi muito forte, eu era muito nova. E aí, com uns 10, 11 anos, a minha prima Lari, que você ama, Amo. a Lari, ela tem acho que uns 4 anos a mais que eu. Eu adoro ela mesmo. Ela é muito legal, Ela é né? muito Minha legal. prima, ela é mãe, né, da minha filhada e de mais um sobrinho meu. E ela é uma pessoa muito incrível e que sempre representou, tipo, como se fosse... Eu acho muito pesado falar uma mãe, mas ela é uma pessoa que sempre teve muita atenção com a gente. Comigo e com o Léo, com meu primo. E ela virou pra mim, porque ela leu, ela tava muito preocupada comigo, porque eu tava muito magra. E as pessoas na escola tinham que ficar do meu lado até eu acabar de comer. E era sempre uma questão. E aí eu lembro exatamente, assim, dela virar pra mim e falar, se você não comer, você vai morrer. Eu li um livro de uma menina que tinha bulimia, e aí ela me veio com esses termos, e veio com a informação, e eu fiquei muito assustada. E aí meu processo foi comer demais, que é dentro da bulimia a compulsão, né? E aí eu desenvolvi compulsão e eu engordei muito com 11 anos. Tipo, que foi a época do balé, que eu fazia balé, e aí a professora de balé veio, você tá muito gorda pra dançar balé, que era aquela escola antiga, né, A gente tem essa história em comum, né, amiga? do balé clássico, a gente tem, amiga, que é super difícil, né, pra uma adolescente, porque seu corpo tá mudando. Eu ainda era criança, né? Eu divido isso no Aurora, no meu primeiro livro, justamente no capítulo de Chapadinhas de Endorfina, que a Berta apresentou a primeira temporada do podcast. Que a minha primeira memória de alguém falando mal do meu corpo foi essa costureira da aula de jazz, que tinham essas meninas andando e ela tinha que pegar a medida, né, para fazer a apresentação de final de ano. E em um dado momento, aquelas vozes, eu lembro tudo tão claramente, ela perguntou, ué, cadê a gordinha? Eu não fazia ideia de que ela estava falando comigo. Eu não fazia a menor ideia de que ela estava falando comigo, porque eu não tinha isso, eu não tinha consciência da minha imagem, quem eu sou, o que é gordo, o que é magro.
Eu tinha 7 anos. É uma criança. É uma violência. Essa mulher é uma criminosa. Amiga, mas é mesmo. É muito sério. Só que piora. Porque aí eu entendi, aí todo mundo gargalhou, aí pronto, registrou na minha cabeça. Gordo é patético. Como é que você vai desregistrar isso? Todo mundo, E não é uma coisa que gordinha. fica na sua cabeça para sempre? Para todas as vezes que eu peço um prato de comida num restaurante. Eu sei, pra mim também. Toda vez. Toda vez que eu entro numa academia, que eu vou fazer uma nova aula, assim... Porque eu acho que o trauma, e tem vários livros que falam sobre isso, né? O trauma, ele inclusive fica marcado no nosso corpo. Eu não estudei o suficiente para trazer isso no episódio, mas eu acho que até vale a gente pensar no episódio Bom Job sobre isso, porque tem mudanças fisiológicas que acontecimentos traumáticos deixam. Reação química, né? Só que a gente tende a achar que, por exemplo, nossa, o trauma é só quando alguém muito importante da sua família falece. De fato, é um trauma, não vou. Mas a experiência traumática, ela pode ser, por exemplo, a separação dos seus pais. Super. A costureira que falou que você era a menina gordinha e você não sabia que você era a gordinha. Só que para mim o que mais é forte dessa história hoje é que ela falou que a minha melhor amiga daquela sala tinha um corpo lindo. E aí já cria uma rivalidade feminina entre duas crianças. Não, eu não fiquei com raiva da Não Camila. ficou? Aliás, Camila, se você me acompanhar pelo mundo, me manda um DM. Porque esse nome é verdadeiro, o nome dela é Sim. Camila. Eu não sei onde é que ela tá hoje em dia. Não, eu não fiquei com raiva dela. Eu fiquei tão curiosa do que era aquilo. Eu fiquei tão assustada. E eu acho que eu sempre fui um pouco eu. Então eu fui entender. O que tem no corpo da Camila? Vou estudar. Aí eu peguei um livro da Emily Nagoski. A menina com 7 anos. Eu não duvidaria. Eu era bem nerdzinha, mas olha que louco. Eu falo o nome dela, me vem a barriga dela. Porque eu entendi. A barriga dela é reta. Então, uma barriga linda é uma barriga reta. Eu tinha aquela barriguinha... De criança. Mas era uma barriguinha, sabe? Sim, quando faz assim. Badiguinha. Tem até hoje, tá tudo certo. A badiguinha. Tô pagando minhas contas, não enche meu saco. Sabe? Assim, deixa meu saco, sabe? Indicando um jabuti. Amor. Eu vou ter barriguinha. Porra. Sabe, às vezes você precisa se lembrar, você ainda tem isso às vezes? Ai, toda hora eu tenho que ficar anotando. Pra me lembrar. Eu te amo muito. Eu também te amo muito. Você me fez lembrar de uma coisa. Com 12 anos, eu fui numa médica e ela virou pra mim e falou assim... se você não emagrecer, você tá numa idade que você vai ficar com garotos, que você vai mudar de escola já, fazer novos amigos. E se você continuar com esse corpo, você não vai ter nada disso. Quem disse que você vai ficar com garotos? Primeiro. Não, mas assim, é uma violência. É uma violência. E ela era uma pediatra. Eu nunca esqueci disso. E isso Eu nunca esqueci. afetou a maneira como você entrou nessa pré-adolescência, aquele período, vou perder o bebê. Eu já não era bebê, né? Que lá em São José as coisas aconteciam assim, ó. Com quantos anos você perdeu o bebê? Com 11. Eu usava aparelho, e aí o menino também. E aí eu lembro que eu morava num lugar que tinha, tipo, uns matagaizinhos, assim. Aí, tipo, todo mundo falou assim, ai, o Rafael e a Berta na árvore. E aí a gente, tipo, foi se afastando, assim, e beijou bem babado. Sabe? Eu lembro da sensação, assim, do aparelho batendo um no outro. Nossa, mas eu acho que todo mundo que beijou de aparelho... Ei, você, deixa aqui nos comentários do Spotify se você também beijou de aparelho e lembra do medo do bracket quebrar. Ou de enganchar o fiozinho, sabe? E rasgar. Era um perigo. Meu, é perigoso. Era um perigo, Não era se um pode, perigo. eu acho, né, fazer isso. Mas você se sentia desejável? Zero. Eu acho que desejável. E aí, tinha a Camila Mano, que era a minha melhor amiga da minha rua. Camila? Camila Mano. Que me ensinou palavras em português, porque quando eu cheguei do Brasil, me ensinou a falar cachorro. Eu falava cachorro. E aí eu falava, if não sei o quê, tipo, se não, entendeu? Muito fofinha, né? Muito fofa. Eu sou assim, fofa. Muito. Eu sou assim. E aí a Camila Mano, ela era a menina magra, da barriga chapada, descolada, destemida, amiga dos garotos, irananã. E aí a Camila era... E aí tinha a Maiara também.
que era igual a cantora do Evanescence, Emily. Dá um Google aí. Emily Evanescence 2000 e ó. Ué, no YouTube eu posso colocar uma foto dela? Olha o que eu vou fazer agora. Ela apareceu aqui. Você é mágica? Caraca. Tô aprendendo. Uau! Clique aqui. Tá, legal. Então, a Mayara era igual a Emily. E aí todos os garotos... Linda. Tipo, ela... É que eu ia ser muito escrota agora, tipo, objetificar, né? Mas ela tinha uns peitões. Isso é capital sexual. Tá tudo Obrigada. certo. É óbvio que é objetificação, Porque mas ela era uma... naquele instante em que somos todas iguais, surgiu um peito, ela ganhou um capital. Exato. E assim, só ela tinha o peitão e tipo... E o corpo... E o corpinho. E a gente era, sei lá, adolescente, né? Eu tava crescendo Dois carocinhos. Dois carocinhos. Duas azeitoninhas. Duas azeitoninhas, um pouquinho de bigode. 3 pelos aqui. Sabe? Usando aparelho. E a Mayara lá. Toda gatinha. Olha que horror. Olha eu pensando numa revanche. Eu sei como ela tá. Ela tá crossfiteira, meu. Eu vi esses dias ela segue gata. no Gran... Sim. Segue foto da Mayara. Meu, ia ser tudo, tá? Ia ser tudo. E agora a Mayara hoje em dia. Eu acho que eu vou buscar a Mayara. Vamos, de repente, sei lá, ela aparece por aqui. A gente era bem amigas. E ela era bem descolada, assim. E aí os garotos só queriam saber dela. E da Bebê, ó. Mas nessa época, nada de meninas. Ah, sim. Eu... Gente, eu não sei se vocês passaram por isso de ter fake no Orkut. Não, amiga, meu colágeno já foi tanto embora, é óbvio que eu não tive fake no Orkut. Cara, eu já tinha carteira assinada. Ai, que coisa boa, tá? Que bom pra você, eu juro. Porque no Orkut tinham os fakes de bandas emos. Uhum. Aí eu tinha o fake do David, que era o baixista do Simple Plan, que inclusive é uma pessoa detestável nos dias de hoje, tá? Canceladérrimo. E ele era muito meu crush na época. Eles são meio anti-vax? Não, o David, ele foi acusado, assim, de ser abusivo com uma ex-mulher, assim, algo super grave. Welcome to my life. É essa, né? Isto. Tem vídeo meu tocando essa na internet também. Vou te mandar depois. A gente vai colocar no áudio desse episódio agora, vai começar a tocar Berta Salles. Perfect, 'cause we lost it all. Eu Nothing amava. lasts forever, I'm sorry, I can't be perfect. Sou muito grata à coisa emo, punk, porque entrou numa época da minha vida que eu não me identificava com ninguém. Uhum. E aí, quando aquilo entrou e era coisa dos showzinhos Eu e as também. bandas, e de repente, eu tava botando um lápis de olho preto. Às vezes eu escuto pra correr, por exemplo, eu coloco tipo uma playlist anos 2000 punk rock. Me dá uma alegria. Eu não sei, eu sei que eu tive muitas dores nesse período de adolescência, mas essa trilha sonora me remete a coisas muito boas. Pra mim também. Você também? Eu ouço muito na academia e às vezes quando eu tô dirigindo, eu boto uma playlist que é emo anos 2000. Aí eu adorava, assim, ouvir The Used, My Chemical Romance. Eu amava. O Simple Plan eu amava muito. My hopes are high that your kiss might kill me. They use it. So won't you kill me. É tudo. Não sei se vai entrar Eu fui no show deles quando eu tinha 12 anos, eu levei meu Posso pai. ter errado agora, banda. Eu acho que não é não, mas tudo bem. Foi bonitinho. Eu canto Você muito tocou mal. até uma guitarra. É surpreendentemente, porque as pessoas acham, porque eu tenho um vozeirão, que eu vou cantar e talvez venha algo bom. É uma decepção horrível. Horrível. Mas todo mundo pode cantar. Aprendi isso na aula de canto, hein? Que todo mundo é capaz de cantar e de treinar, e que você faz zoando. Toda vez que você vai cantar, você zoa. Tá bom, vou começar. Aquelas dando bronca, né? Chatona. Eu fiquei imaginando o que aconteceu nesse estúdio que a Berta tá falando pra eu levar as coisas mais a sério. Chatona. A gente trocou de personalidades. Desculpa. Mas eu quero voltar, porque Vamos. Tem algo muito especial, assim, quando a gente fala sobre essas nossas versões. E pra mim foi muito impactante, porque recentemente eu li no meu clube do livro, que você participou também, o Girlhood, da Melissa Febus, e ela fala sobre esse período da pré-adolescência. E a gente fala muito sobre 20 anos, adolescência, infância, mas tem esse período que é
essa virada É um limbo, né? que é cheia de trauma. É o que limbo. É cheia de buraco que a gente não volta pra tratar. E pra mim, eu fiz uma sessão de hipnose uma vez e eu consegui... Amiga, eu amo. Naturalmente, você fez uma... Quê? Uma sessão de hipnose Onde? terapêutica de uma terapeuta. E ela... Eu consegui acessar esse período da minha vida, que foi o período, esse limbo, sabe? Dos 11 anos e tal. E quando eu tava nesse colégio de freira. E eu consegui acessar aquelas memórias e aquela dor de não me encaixar naquele momento. Você sentiu? Sim. E é muito... Você já fez hipnose? Eu não fui hipnotizada, mas eu já vi uma pessoa muito próxima a mim, completamente hipnotizada e incrédula. É muito bizarro. Eu também não botava fé, sabe? Assim, ai, mó esse papinho. E aí eu fiz uma sessão de hipnose e eu lembro a sensação... Ela é tão real que você tá, né, hipnotizado. Eu chorava e é como se meu subconsciente estivesse chorando e meu corpo só estivesse presente. Eu senti as lágrimas como se não fossem no meu corpo. Então eu só senti o quentinho das lágrimas, sabe? Como se fosse algo muito distante. Isso foi recentemente? Foi 2018 e me fez muito bem acessar todos esses traumas e entender que se não fosse esse momento e todos esses traumas, eu não teria, sei lá, começado a escrever, eu não teria me envolvido com arte, com música. Quando que entra o humor? Você era um bebê engraçadinho? Eu era uma criança engraçadinha. Conta. Eu era... na escola eu sempre falei muito, né? Então era Berta Tagarela. Ah, E aí mas eu não era sempre... crítica? Não, era fofo, porque eu era meio fofinha. Então, tipo, eu podia ser irritante, mas eu era sempre muito fofa. E aí, o Léo, meu primo, é uma pessoa muito debochada. E eu aprendi a ser debochada com ele, assim. Então, eu era uma criança muito debochada. Tipo, da minha mãe, assim, ficar muito irritada mesmo. Eu ia no sabe limite. que saiu um artigo, e aí eu acho que é do New York Post, da semana passada, muito legal. E é um artigo em primeira pessoa, desse pai falando, e aí ele traz alguns estudos e tal, mas que a primeira linguagem do ser humano, e aí falando dos bebês, é o humor. E ele falou, eu sou um homem sério, ele imagina, sabe, uma coisa mais americana, assim. Eu sou um homem sério e eu não conseguia entender por que meu bebê queria que eu risse o tempo todo. Ele é um piadista. Eu falei, como é genial, porque poucas coisas unem tanto duas pessoas quanto dividir uma gargalhadona, né? Sim, uma gargalhada de verdade, assim, uma gargalhada sincera, né? De chorar de rir. De chorar de Gelatina rir. mosaico. Coisas muito aleatórias, né? Viu, eu prometi que eu não ia Mas fazer piadas internas. internas, mas é que teve uma vez a gente tava num restaurante e aí do nada a Berta gritou. Gelatina mosaico! Mas é porque eu vi uma gelatina mosaico e eu lembrei da minha avó Didi, que sempre fazia muita gelatina mosaico. E eu não sei porque. E ela achou engraçado, só isso. Não, eu me joguei no chão. Mas você entende, ó, uma coisa? Que isso às vezes você é engraçado, ou você é comediante. Isso me deixa nervosa. Porque eu acho que quando a gente fala que alguém é engraçado, a pessoa não é engraçada. Imagina. Como assim? Não sei. Tata Werneck engraçada. Ela é engraçada mesmo. Paulo Gustavo engraçada. É engraçado. Tá bom. Você me convenceu, tá bom. Não, você é engraçada. Obrigada. Não é que o tempo todo você precisa fazer todo Isso. mundo no ambiente rir. Aí é uma outra pressão. Tá. Mas o humor, pra mim, é melhor. É um sistema de defesa muito bom. Pra mim sempre foi. Sistema de defesa. Mas não só. E também é uma maneira de sobreviver a essa vidona, né? Então, e aprender a rir de si mesmo, isso foi uma coisa que minha mãe me ensinou. Eu acho que tudo começou com o meu nome. Quando eu mudei pro Brasil, meu nome é Berta. Berta, não é Roberta. Muita gente acha que é Roberta, não é. Então, as crianças zoavam muito o meu nome, né? Tipo, porta aberta. A perna aberta tá chegando. E aí... Tá rindo. que eu tô lembrando. E eu chegava em casa muito puta, assim, tipo, ai mãe, me zoaram na escola. Dela zoa de volta, zoa de volta. E aí foi assim que eu aprendi a me defender. Zoando de volta. E rindo de mim mesma. Eu acho que rir de si mesmo deixa a vida mais tranquila. Tem horas que cansa ser o palhaço, né? A mente do palhaço, ela fica cansada, mas fica mais leve, de fato. Eu acho que tem é como uma ferramenta. E aí, bom,
chega no seu terceiro CEP, e aí você se muda sozinha para São Paulo Sim, e se mete numa cilada de relacionamento. exato. Com 18 anos eu entrei num relacionamento muito, muito abusivo, sem saber, sem entender mesmo o que estava acontecendo. Eu fui só me perdendo de quem eu era e esquecendo quem eu era. Posso falar uma teoria que eu pensei recentemente? Claro, claro. E agora não é uma teoria entre amigas mesmo, não é algo que eu colocaria talvez num livro, assim. Ou talvez, não sei. Eu tenho a sensação de que as nossas versões que entraram em relações abusivas e tóxicas são ainda aquelas meninas. O momento que eu entrei nessa relação, esse cara, ele tinha se apaixonado justamente pela menina que falava muito, que era engraçada, que cantava na roda dos amigos com violão, e que era comunicativa, e que era sempre pra cima. E de repente isso virou tudo que ele mais odiava. Então eu só fui me minando mesmo, sabe? E como que estava a sua relação com o seu corpo e com a bulimia nesse momento? Eu tava fazendo a dieta da sopa nesse momento. Então eu tinha acabado de perder muito peso. Eu vim pra São Paulo e aí, enfim, por 6 meses eu morei numa república e fiz uma faculdade X, assim, de publicidade. E aí eu não gostei e prestei outra faculdade de rádio e TV, entrei, fui morar numa outra república. Nesses 6 meses eu tinha engordado bastante. E aí eu mudei de faculdade. E aí eu entrei nessa onda de dieta da sopa, porque todas as dietas mais malucas eu já fiz. Criança dos anos 2000, né? Criança adolescente anos 2000. E Comente aqui a dieta mais louca que você fez nos anos 2000. do can, da sopa, da metade. Lembra da metade? Você só come metade? só come metade do que você gosta. Não, nunca fiz isso. Mas eu acho que cada um vai ter seu conceito, mas eu não tive nenhum desses transtornos, mas hoje olhando, eu acho que eu estava muito mais próxima de uma ortorexia. Porque eu fazia muito exercício e eu não comia nada que não fosse extremamente limpo. Sei. Então não é que eu fazia dieta da sopa, mas eu, por exemplo, então eu vou sair à noite, eu sei que eu vou tomar um drink. Eu lembro que eu só podia tomar caipe vodka de limão com adoçante. Nossa, eu lembro de muita amiga Porque fazer tinha isso. 120 calorias. Só que eu precisava comer alguma coisa antes de sair de casa. Então eu comia palmito. Nossa, E foi assim que eu desmaiei, caí dura numa boate chamada Fosfobox, no Rio de eu Janeiro. fui na Fosfobox com 15 anos. Eu já tinha 40. Que louca, velho. Tem 2 anos a mais que eu. Eu tô nessa, Tonta. né? Tá muito, tipo, eu não sei da onde. Eu tô nessa. Gente, parem de falar que eu sou referência de mulher mais velha de vocês. Calem a Mentira, boca. continuem, é muito fofo, mas eu também... Cala a boca. Meu, mulher moderna, contemporânea. Amiga, eu caí dura. Não, mas é. E aí, isso foi o início de uma tensão de... Putz, eu podia ter batido minha cabeça. Sim. Cortado, sei lá. O que eu podia fiz? Liguei pra costureira lá dos anos 2000. Falei, meu bem, você prejudicou minha vida inteira. Como é que a gente vai fazer? Você Ligou. prefere parcelar a minha terapia? Não me dá vontade. Mas ela também é vítima. Todas as mulheres são são vítimas. vítimas, são. E, em grande parte, alguns homens também, porque Eu também ia falar existe uma isso, e os performance. Assim, o que existe de um ideal de corpo, o ideal de masculinidade, o ideal de feminilidade, tudo isso que a gente fala, quem é que tá ganhando nesse jogo, né? Se você pensar, a grande maioria é vítima. É vítima, só a indústria ganha, né? Eu perguntei da relação com a alimentação e corpo e a relação tóxica, porque tem muito a ver. É a relação tóxica com a comida, a gente tem repetição. Na verdade, relações tóxicas, elas vão muitas vezes transferindo. Então, às vezes começa com a comida, ou até começa, muitas vezes, com uma amiga de adolescência. Que, de repente, você teve uma melhor amiga que foi o tempo todo tóxica com você, mas aquilo era sua melhor amiga. Então, você confundiu com amor. E aí, na vida adulta, Você relação vai lá. amorosa tóxica. E acho que a visão de amor que eu até falei disso na terapia. Ela me perguntou assim, eu
eu tô ficando com uma pessoa, e aí eu sinto que eu não tô sentindo que eu tô apaixonada. E aí é porque talvez a minha visão de paixão sempre foi associada a algo ruim. Sempre foi associada a um sentimento... Sintomas. Sintomas de Marcela Ceribelli. E o que mais aprendi quando o amor me decepcionou? Li, hein? Li, grifei, fiz até resumo. Obrigada, minha amiga. Imagina. Você me entrevistou muito livro. lindamente na Bienal, mas eu brinquei com isso porque eu sei exatamente qual é a sensação. Porque são questões tão intangíveis, né, amiga? Ensinam pra gente que a gente vai amar, que a gente vai se apaixonar, mas não nos ensinam exatamente a reconhecer os sintomas. Os sintomas, e sintomas de ansiedade, muitas vezes, ou de abandono, ou de algo muito ruim, sabe? Ou simplesmente de familiaridade. De familiaridade com algo. Porque tudo bem se gritou, tudo bem se me chantageou. Eu vivi isso a minha vida inteira em casa. Exato, tudo bem se falou do meu corpo, tudo bem se falou pra eu falar mais baixo, tudo bem se falou pra eu ser menos simpática. Esse cara falava do seu corpo? Sim, né? Onde ele mora? Eu vou te dar o endereço. Tá bom. Mas ele tá tão feio que ele teve tudo de volta. Nossa, o bicho tá horroroso, velho. Foto dele aqui atualmente. Ah, o karma é tão bom, né? Devolveu tudo. Feio. Como que você saiu dessa relação? Capada, eu não lembrava quem eu era, de verdade. Mas você conseguiu sair? Eu fiquei nessa relação 3 anos e a gente terminava e voltava muitas vezes. E aí eu saí dessa relação porque ele mudou de estado. Ai, juro. Ele foi plantar tabaco no Rio Grande do Sul, numa comunidade. Não. Foi comer terra. Foi comer terra. O que eu não sou contra. Não. Jamais. Tudo Eu estive lá. Eu também já comi a terra. Mas assim, gente, depois ninguém cancela a gente porque a gente falou de pessoas que plantam tabaco no Rio Grande do Sul. Não tem nenhum problema com isso. Por exemplo, se você é um homem tóxico que foi fazer isso, aí tem problema. É que eu só fico com raiva do histórico. Não tenho raiva de quem faz isso. Não. Tenho raiva dele. Sim. E aí ele foi pra lá e ele seguia falando comigo. E eu seguia muito apaixonada, porque eu não sabia mais viver sem aquela adrenalina, sabe? E aí ele veio, uma vez voltou, assim, pra São Paulo, e aí ele me mandou mensagem pra gente sair pra jantar, e aí a gente meio que quase ficou, sei lá, e eu fiquei meio afim dele, eu mandei mensagem dele, então eu tô namorando. Aí foi assim que acabou. Fim! A gente fica indo atrás de um encerramento, como se precisasse ter o momento do ponto final. Mas do ponto final quando você vai embora, chega. Amiga, não teve, e eu não soube reconhecer e eu não conseguia largar mesmo, eu não conseguia sair dessa relação. Porque quando você esquece quem você é quase como se ele tivesse se transformado na pessoa que fosse da minha confiança e como que chama quando alguém tem, tipo, guarda sobre você ou responsabilidade sobre você, sei lá. Tava cuidando de você. Exato. Eu tinha nele essa imagem, essa figura. Então, toda vez que ele saía, eu ficava muito desnorteada. E ele sabia disso? Claro. E jogava com isso? Claro que sabia. Claro. Então, eu tive uma crise de pânico muito severa, assim, quando a gente terminou e tive que voltar para São José, ficar, tipo, umas semanas lá. E, enfim, foi acho que o pior período da minha vida, assim. Vai fazer 10 anos. Como que você acha que essa Berta olharia pra você hoje? Eu acho que com muito orgulho, sabia? Porque quando eu tava nesse buraco, eu achei que eu não ia sair mesmo, achei que eu não ia sair viva, assim. Eu achei que eu não ia voltar pro meu próprio corpo. E que eu tinha, de fato, esquecido do que eu gostava, quem eu era, como que eu falava com as pessoas. E foi... assim, depois de um tempo, eu tive uma outra relação, que foi uma relação muito saudável. E aí eu descobri que eu podia amar e eu podia estar numa relação boa, sabe? Que foi meu último relacionamento, assim, meu último namoro foi muito bom. E aí me deu essa sensação de tá tudo bem com você, sabe? É um alívio? Não é... não sei, mas tipo, não é você? Sim. Tanto que depois desse cara, assim, 3 ex-namoradas dele, ou 2, me procuraram depois pra falar comigo sobre os comportamentos dele. E aí é quase uma afirmação de tipo, tá, você não é louca.
sabe? Porque a gente ouve isso, né, assim, de você é louca, você... Às vezes não, claro, com as palavras, mas às vezes não só com as palavras, mas tem muitas ferramentas de chantagem e talvez a mais importante é justamente o conceito da neblina. Então, é o fog. Eu li. Exatamente. Que é justamente você vai criando uma confusão mental na pessoa. Então, muitas vezes a pessoa não precisa falar que você tá louca. Você começa a achar, será que eu tô louca? Eu tinha a completa certeza que eu tava louca. Que eu não... E é um ciúme que vem, a pessoa no início ela é muito ciumenta com você. É um padrão, né? De verdade, assim, se você for estudar e for ver, é um padrão. É uma pessoa que normalmente é muito ciumenta e ela bota como se você fosse trair o tempo todo, como se você fosse trair, quando, na verdade, é ela que tem essas questões, normalmente é ela que trai. Eu fui, acho que, traída, provavelmente, enfim. Tem essa projeção. Essa projeção. Como eu sei o que você é capaz, o que você poderia fazer, porque eu tô fazendo. E aí você vira... De repente, quando eu me vi, eu era louca ciumenta. Sim. Mas eu nunca fui ciumenta, ele era o ciumento. E aí eu virei a ciumenta. E aí eu virei a louca ciumenta. Tanto que as ex dele, que vieram falar comigo, falaram, nossa, porque ele falava que você tinha muito ciúme e tal, mas depois eu entendi. Hoje, você já acha que você aceita o amor que você merece? Ai, não sei. Não sei. Eu acho que dos meus amigos eu aceito o amor que eu mereço. Muito. Tenho muita sorte, assim, com os amigos que eu tenho. Não, e você tem um lindo círculo de amigos. É muito legal. Meus amigos amigo. salvaram minha vida, assim. Minha mãe, tipo, minha família, as pessoas mais próximas. Eu tenho muita sorte nesse lugar. E eu tive muita sorte também na carreira, na parte profissional, assim, de encontrar pessoas muito legais. Então, quando eu penso no amor romântico, ele acabou ficando em segundo plano na minha vida, sabe? E aí, hoje eu tô voltando a entender e ver que eu posso receber esse amor, porque por muitos anos eu achei que eu não merecia, sabe? Eu vivi coisas muito ruins solteira. Nossa, tudo que vocês imaginam, vocês veem na internet. E a pandemia foi também complicado, né? Foi muito complicado, assim. Eu passei a pandemia sozinha, né? Eu e o Carlos. Eu e o Carlinhos. Carlos é meu cachorro. Foto do Carlos aqui. Foto do Carlos. Eu lembro, assim, pra fazer date, né? Já era complicado. E as pessoas ficaram muito mal mesmo, né? Claro. Obviamente, né? No isolamento, a gente ficou muito mal. Então, foi um período muito conturbado. Mas mesmo depois, né? Eu acho que o efeito depois, o pós, foi complexo. Hoje em dia, a gente vê muita coisa, né, de relacionamento e é tudo verdade. Esses ghostings todos, ficante premium, ninguém quer assumir nada. Eu já vivi quantos relacionamentos desde que você me conhece? Que parecia que, ai, nossa, ficante premium, né? Conhece os amigos, aí quer apresentar a família, você quer, de repente... A falta de responsabilidade emocional, pra mim, né? é o que me choca. Porque você não é obrigada a querer ter algo sério com alguém. Não. Você não é obrigada a ter reciprocidade total. Mas a responsabilidade emocional é uma questão de respeito. Exato. Não crie uma narrativa de que esse afeto vai pegar a estrada de um relacionamento sério se você tá com o seu carro estacionado no ficante. Exato. E aí, parece que, de novo, você inventou. Você criou. Posso falar uma frase clássica disso? Óbvio. Será que eu vivi tudo aquilo sozinho? Tá no livro. Você fica assim. Tá no Tá no livro. Compre meu livro. Você fica assim, será que eu vivi tudo aquilo sozinho? Parece. E aí eu ficava tentando, eu juro, eu não apago mensagem de nenhum deles. São 16 pessoas, ou 17, estão todas no meu WhatsApp. Porque eu fico assim, eu criei isso sozinha. Ah, olha aqui, comprei esse presentinho, lembrei de você. Ah, vamos viajar, tal, não sei o quê? Vem conhecer minha mãe. Ah, vamos conhecer meus melhores amigos. Meus melhores amigos te amaram. E Posso falar uma que é muito boa? Do jeito que isso aqui tá indo, no mínimo, carnaval que vem a gente tá junto. Você fala assim. Ou tipo assim, ai, o foda é que eu quero muito te ver de novo, eu quero te ver todo dia, meu, tá osso, né? Aí fica assim, ó, ai, ele me ama, ele me ama.
Eu A amo gente que é tá um perfil namorando. meio paulista e o meu meio carioca. A gente imitou completamente. Assim, foi uma ponte aérea de boia aqui. Eu, tipo, qual é gostosa? Mas, enfim, continuando pra gente. Eu tô incrédula com esse relógio, porque, Ele tá pra mim, rápido. eu achei que a gente tava aqui há 20 20 minutos. minutinhos. Mas eu não queria encerrar esse episódio antes de falar sobre uma outra relação que já foi tóxica, que já foi de amor, mas é a sua relação com os exercícios físicos e com o seu corpo. Porque também tem uma curva muito legal que eu acho que você pode dividir com as ouvintes. Obrigada por perguntar isso e por trazer, assim, realmente, eu tenho essa relação complexa com o exercício desde o lance do balé. Começou no balé e aí depois nos esportes coletivos na escola, e muito nessa escola que eu te falei que eu não me sentia encaixada, e aí tinha o vôlei, nanana. E sempre tem a pessoa que é escolhida por último, enfim. Você era escolhida por último? Eu nem tava lá. Eu sei lá, eu ia embora, eu ia... Cólica, né? Uma cólica que dava na Ai, tô educação passando tão física. mal. Eu nunca nem tava. De verdade, não tava mesmo, porque quando eu tava, era a última. E aí eu fui sedentária a vida toda, até a pandemia. Até a pandemia eu fui sedentária. No início da pandemia eu criei uma relação muito complexa com álcool, que é um fator de compulsão, que eu descobri com a Sophie Deran depois, que é nutróloga, que escreveu O Peso das Dietas, e ela é uma nutricionista comportamental, que é quase uma terapia com nutrição. E fazendo, né, depois o tratamento com ela me explicou que muita gente que tem compulsão alimentar transfere para compulsão alcoólica. E isso chama binge drinking. E eu não sabia, obviamente, né? Quando comecei a... O que isso significa em inglês? Binge drinking, putz... Binge eu não sei. Mas entendi, beber compulsivamente. Binge não vou saber agora, tá? Mas é beber compulsivamente e é um comportamento muito padrão em casos de compulsão alimentar. Muito comum, inclusive, muito comum não, mas existem casos de pessoas que fazem, por exemplo, bariátrica. Isso. E vão pro álcool, né? Tipo, e aí eu comecei na pandemia a ter uma relação muito complexa com álcool. De beber muito, muito e fazer muito jejum e dieta. Dietas malucas e sempre muito oscilando o meu corpo o tempo todo, tendo uma relação super complexa com o meu corpo e sozinha. Comecei a beber. Eu sei que um dia tava de jejum, eu bebi muito e desmaiei sozinha na minha casa. Sozinha. E, cara... Você não tem memória alguma desse momento, né? Como você se encontrou deitada no chão? Eu lembro. Você lembra? Cara, eu lembro porque foi assim, eu já tava num processo de tá mal do estômago e de ter passado mal de, tipo, vomitar algumas vezes. O que já é bem problemático. E eu achei que eu lembro de ter deitado, eu bebi, tomei um banho, deitei pra dormir e eu dormi. E aí quando eu acordei, eu falei, nossa, acho que eu vou vomitar. Eu cheguei pra vomitar, minha pressão caiu. E aí eu comecei a sentir mal, tipo, da barriga, não sei, você já desmaiou, né, que você contou da Fosfobox, é uma sensação, eu nunca tinha desmaiado. Comecei a suar frio, aí eu lembro de pensar assim, não tem remédio pro que eu tô sentindo, eu preciso tomar um gole de água. Aí eu fui pra cozinha, abri a geladeira, peguei uma garrafa de água de plástico, graças a Deus, e virei, no primeiro gole eu desmaiei. Então eu lembro. Eu não sabia, eu achei que você tivesse... Porque Não. o desmaiar, pra mim, eu já desmaiei mais de uma vez, é meio um cochilo. Aí eu acordei de um cochilo, mas o quase desmaiar é horrível mesmo. Mas não achei que você tinha memória, achei que você estava muito, muito bêbada. Não, o pior é que eu não tava. Bêbada? Não tava. Tipo assim, eu lembro de Olha. tudo. Assim, eu tava alcoolizada. Isso é bem problemático, na real, mas assim... É que quando você entra Você não tava alterada. Não tava alterada. Não tava alterada, não tava em nenhum estado de consciência fora, extracorpórea. Eu tava... Você acorda no chão do banheiro, da cozinha. Acordei no chão da cozinha, muito assustada. E com meu pijama ensopado. Sabe quando você sente frio, assim, que você suou tudo no pijama?
E aí eu levei um susto gigante, assim, de falar que merda que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Mas enfim, eu fiquei muito assustada, assim, muito assustada e eu fui procurar ajuda. E aí eu fui procurar ajuda e passei numa nutróloga, na época que foi uma indicação da minha ginecologista, que é uma médica que eu confio muito, assim. E eu acho importante até falar sobre isso, porque na época que eu cheguei na nutróloga, eu tava com pré-obesidade, que é, enfim, eu tava com bastante sobrepeso e níveis muito altos, né, de colesterol, de gordura no corpo, e ela indicou a medicação. E aí eu fui muito relutante, assim, eu lembro na época eu falei, não quero, não vou. Aí ela falou, bom, tudo bem. E me passou uma dieta, um plano alimentar e exercício físico, porque minha pressão tava um pouco meio alta, colesterol alto, meu pai é cardíaco, enfim, mil questões. Eu não tava bem. Minha vida tava um caos. E aí eu comecei a fazer tudo que ela me indicou por 45 dias. E fiquei sem beber 45 dias. Que também era uma coisa que ela tinha me indicado. E eu voltei lá. E aí isso é muito louco, né, assim, mas eu cheguei na médica e aí, obviamente, você chega na nutróloga, você vai se pesar. E eu tinha perdido muito pouco peso. Posso? Pode. Não, obviamente. Porque se você tem sensações muito ruins ao subir numa balança, se aqueles números vão transformar a experiência em algo muito mais complexo do que deveria ser, não precisa. Se você tiver em um médico que entende tudo isso, certamente esse médico ou essa médica vai entender se você falar, eu prefiro que esse acompanhamento não seja feito pela balança. Eu acho que é legal que as pessoas entendam que isso é uma alternativa. Isso é possível. Hoje em dia eu passo em nutróloga e nutricionista que não tem balança. Ai, que legal! Eu não sabia. E que não tem dieta. Assim, eu acabei passando em algum momento uma nutróloga que tinha plano alimentar pra ficar com esse mucão que eu tô hoje. Não, tá muito gostosa. Pra ficar com o meu mucão e tal. Mas, por exemplo, a Sophie é uma nutricionista que ela não te passa dieta, assim, é um diário alimentar que você vai fazendo e você vai reconstruindo a sua relação com a comida, assim, é super importante. Mas, enfim, na época aconteceu isso e a balança, né, a balança muitas vezes também não te diz muita coisa. Ela te diz muito pouco. E te deixa num estado eu fiquei tão mal, tão mal. Porque, e aí é um sentimento de, putz, eu fracassei. Fracasso total. Putz. Todo mundo consegue emagrecer menos eu? Aí eu fiquei, não é possível, não sei o quê. E aí ela já veio. A indústria é louca, né? A indústria é louca. Posso te mostrar alguma coisa? Eu tenho aqui uma formulazinha mágica. Aí fui, né, de canetada. Aí comecei a tomar o Saxenda. Tomei por um período, assim, e de fato é um negócio, bizarro. Tipo, a perda de peso é muito rápida, né, enfim. Mas pra mim aconteceu um processo muito curioso com a medicação, que foi entender a minha compulsão, o quando eu estava satisfeita. Que é uma coisa que eu levei depois pro resto da vida, assim, como aprendizado, digamos. Mas é bem curioso, sabe? Eu até comentei no chapadinhosdorfina.doc, que é o nosso podcast documental. Muito bom. Gostou, minha amiga? Muito bom. Muito obrigada. Sobre o reality show, que é o documentário do The Biggest Loser, que eu falei pra você assistir. Eu comecei a assistir, eu assisti. Você ficou um pouco com medo? Você falou, amiga, será que vai dar gatilho? Deu gatilho? Não deu. Acho muito, muito interessante para entender o que foi esse movimento do emagrecimento dos anos 90 e dos anos 2000. E ao final do episódio, se você quiser pular um pouquinho, porque é um leve spoiler, mas alguma delas que foram obesas a vida toda, elas falam sobre como essas canetas, que essas medicações, que inclusive eu entrevistei recentemente o Dr. Bruno, que é um professor da Unicamp, ele falou, não chama de caneta porque já não vai ser caneta, vão mudar, enfim. Sim. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Elas falam sobre como elimina, eu vou usar um termo em inglês, já que eu tô com minha amiga gringa, mas é o food noise. Que é você ficar pensando em comida o dia inteiro. Só que você pensa em comida o dia inteiro e isso pra mim é muito forte. Eu nunca penso em comida o dia inteiro tanto quanto quando eu faço dieta. Porque assim, você não pode
Você não pode comer tal coisa, tal coisa. Aí você vai ficar obcecado, né? A Sophie fez comigo um lance, eu não comia massa à noite. Eu tinha trauma de comer carboidrato à noite. Também dessas dietas do tipo, não pode comer carboidrato depois das 8. Amiga, quantas vezes eu te dei comida no Sim, rolê? porque eu não... Você não comia. Não como. Você lembra a gente naquele Meca? A gente chegou lá, 11 Sim. da manhã, eram 6 da noite, vou fazer o exposure. Pode. Eu falei, Berta, eu não consigo continuar sem comer, não. Você, é porque eu não como quando eu bebo. Eu, Completamente. não no meu turno. Falei, não no meu turno. Eu mudei. Aí você lembra? Eu falei, É. hambúrguer pra ela, hambúrguer pra mim, que não no meu turno. Vai comer sim, tá E doida. fez como, ai, linda. E foi tudo. E aí Obrigada. a gente, né? Não, imagina. Obrigada. Não, mas eu não comia mesmo. Você não comia. Não comia. E aí, com a Sophie, ela falou assim, olha, você está totalmente autorizada a comer macarrão, pão, o quanto você quiser. E ela contou a história de uma paciente que tinha essa noia com bisnaguinha. E aí ela falou assim pra menina, você pode comer quanto de bisnaguinha você quiser. Primeiro dia ela comeu um saco de bisnaguinha. Segundo dia, ela comeu umas 7. Terceiro dia, ela comeu 4. Daí, no quarto dia, ela comeu uma e depois ela virou e falou assim, eu nem gosto de bisnaguinha. Era só o não pode. O não pode, é a proibição. É. A proibição. E eu me senti muito curada dos anos 2000 quando eu comecei a deixar parte da sobremesa no prato. Nossa. Porque na minha cabeça era, já começou a comer, vai até o fim. É. E amanhã você compensa. Sabe vai por até o quê? fim. Porque você não vai poder comer de novo. Você não vai poder comer de novo tão cedo. Só aí quando você sabe que você sempre pode, Cara, às vezes você começa a decidir quando que você realmente quer. É muito cruel, né? Amiga, por uma questão exclusivamente de sim. tempo. E aí, quando que surge o bucinho suado? Sim, e me reencontrei com o exercício físico depois dessa fase, enfim, que foi totalmente conturbada, mas me exercitando em casa. E aí eu comecei a fazer funcional em casa, tipo online, né? Porque estávamos no meio de uma pandemia. E aí eu postava, eu sempre achava engraçado, eu acho engraçada a palavra buço. Igual churanha, eu acho engraçado. O que é churanha? Churanha é essa parte aqui, ó, do seu dedo. Eu sou a churanha. E aí eu falava, nossa, o buço, né? E aí toda vez que eu começava a me exercitar, meu buço ficava suado. Aí eu comecei a postar isso meio que como um deboche, assim, do no pain, no gain. Tipo, a galera que postava barriga negativa, frango fica em casa, sei lá, qualquer merda assim. E aí eu comecei a postar. E aí as pessoas começaram a gostar. E aí você foi a primeira pessoa que notou isso, com Chapadinhas. E aí eu entendi que eu tava... E aí eu comecei a falar disso no Pepe Cansada, depois que acho que a gente conversou em algum momento. Comecei a falar disso no Pepe Cansada e eu vi que não era uma questão individual, né? Era muito coletiva, assim, essa vergonha do próprio corpo, de estar em ambientes de academia ou... sei lá, postar fazendo exercício físico, ou, sabe? Eu acho muito bonito porque você está trazendo muita verdade. Acho assim, entrevisto muita gente, né, amiga? Esse aqui é o episódio 312? 13? 313. E não é porque a gente tem intimidade. Eu sabia que quando você sentasse nesse sofá, você ia simplesmente dar o que você tem, dar quem você é. Então é tanta verdade que elas sabem, elas chegam no treino do bucinho e é você que tá ali carregando o gelo. E eu espero que hoje em dia não seja mais. Mas tem algo de muito poderoso de saber, cara, olha o que essa menina tá fazendo no domingo, porque ela acredita que todas nós deveríamos estar aqui treinando sem ouvir alguém falando mal dos nossos corpos. É muito especial, né? Você é muito especial. Ah, você é muito especial. E assim, você é muito referência pra mim nesse lugar, né? Eu lembro do treino de Chapadinha. Lembro, e aí, o primeiro. Então, cara, e assim, as pessoas se sentirem à vontade nesse espaço é algo... E o retorno das pessoas, e ver gente de todas as idades se sentindo acolhidas, todos os corpos. É muito lindo, é muito especial. Eu queria que existisse Chapadinhas e bucinho quando eu era adolescente, sabe? Eu também. Ia ser tudo de bom. Talvez o bom dia óbvio.
Putz, o Bom Dia Óbvios, imagina, comendo a mente. Juliana, uma grande amiga minha, Love né, uma you. das minhas melhores amigas, ela falou, nossa, o que seria da gente se a gente tivesse lido Sintomas, né, Marcela, lá com 20 anos? Eu falei, mas aí você falou uma coisa meio ovo ou a galinha, assim. Eu precisei passar, né, amor? Se a gente não tivesse vivido os absurdos que a gente viveu... É aquele meme, alguém tem que se fuder, Alguém né? tem que se fuder, né? Amiga, muito orgulho de você, de Obrigada. todas as suas versões. Diga para as nossas ouvintes onde que elas possivelmente te encontram Vou falar pra elas. agora. É as Ceribellers. A gente apelidou elas de Ceribelas. As do Clube do Livro. Ah, só elas. Não sei, eu fico assim, será que as pessoas querem ter um nome de fanbase? Eu sou digna disso? Crises. Crise nada a ver. Ceribelas. Se quiserem me encontrar, meu @ é Berta Salles. E você pode me encontrar também no Bucinho Suado, tá bom? Também temos o podcast todas as quartas-feiras no Spotify. E no TikTok? Putz, não posto muito lá. Falei pra você investir mais nisso. Falou mesmo, eu vou investir. A Marcela fala, eu ouço. Berta Salles, No TikTok. no TikTok. Em breve, muito mais vídeos sendo postados. Em breve, bem movimentadinho para você. Oh, te amo, Te obrigada, amo, te meu amo amor. muito. Foi lindo demais. Te amo, te amo. São conversas honestas e gostosas como essa que nos movem por aqui. Se você também se sentiu tocada com esse episódio, bora continuar trocando nos comentários? E se você gostou, por favor, avalie e compartilha, porque faz toda a diferença pra gente. Tenho certeza que tem alguém aí que você conhece que vai gostar desse papo. Também venho aqui recomendar o link para os meus 2 livros, Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, e Sintomas, o que mais aprendi quando o amor me decepcionou. Os 2 links estão na descrição desse episódio. No Instagram, a gente se vê no @obvios.cc, no @chapadinhas de endorfina e no @Marcela Ceribelli. A gente se vê semana que vem.